Hoje eu lerei na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Antes, porém, eu quero que você tenha ciência do ambiente dessa leitura. Paulo está preso, encarcerado, em circunstâncias que a maioria de nós não poderia nem conceber. O encarceramento numa cela romana, além da porta trancada e fechada, do frio, da umidade, do fungo, do mofo, da insalubridade geral, frequentemente o indivíduo ainda ficava atado a correntes que limitavam a sua caminhada, seu movimento, a um espaço mínimo, e tiravam muito a autodeterminação do indivíduo em relação a defecar, urinar, qualquer coisa assim. Tinha que esperar a boa vontade de alguém que viesse desagrilhoá-lo e escoltá-lo para que assim acontecesse. Chão frio, sem cobertor, sem capa, sem nada. É assim que ele está. Além do que, o ambiente externo é horroroso. Ele diz, como aqui no início do capítulo 1, no verso 6, aliás, no capítulo 1, no verso 15, ele diz: você está ciente, não é? De que todos os crentes da Ásia me abandonaram. Dentre eles, eu cito nominalmente Figelo e Hermógenes, que andavam comigo e me deixaram. Tem gente boa como Onesíforo, que ficou firme. Então, tudo que ele fala aqui a Timóteo leva em consideração alguns aspectos. Número 1, a condição dele, pessoal, preso. Número 2, a condição do que Paulo chamava a igreja para ele. Estavam todos num processo de deserção, ouvindo outros mestres, outros ensinos, abandonaram Paulo, bem como a perseverança simples no Evangelho, enveredaram-se por outras concepções. Por isso é que tudo que Paulo diz aqui tem a ver com reavivar a alma, a consciência, o dom, o espírito de Timóteo. Todos os exemplos que ele dá, por exemplo, no capítulo 2, são vinculados à perseverança, a continuar, a não desanimar, a não retroceder, a, em tempos tão difíceis, evitar temas polêmicos e problemáticos. Ele diz: evita essas coisas que só produzem contenda, que não aproveitam para nada, capítulo 2, verso 14, e que produzem a subversão da mente das pessoas ao invés de firmá-las no fundamento do Evangelho. Por isso, não percas tempo com isso e presta atenção em dois caras. Ele cita o nome desses mestres. De novo, esse grupo é Himeneu, essa dupla, e Fileto, porque a linguagem deles é como câncer. Vocês conhecem muito bem as linguagens cancerígenas em tantos lugares, e hoje em dia, nas redes sociais, meu Deus, parece que há um vômito de câncer e veneno para todo lado. Todo mundo parece que está ficando filho e parente de Himeneu e Fileto, ou são pastoreados por esses, cuja linguagem corrói como câncer. Gente que se desviou do Evangelho, ele diz, se desviaram da verdade, asseverando que não haverá mais ressurreição, que se houve a ressurreição, ela já aconteceu no passado. Ninguém tem que esperar nenhuma ressurreição no futuro. Vão pervertendo assim a fé de muitos e tirando a perspectiva de transcendência do coração das pessoas. E quando essa esperança da glória morre no coração, desaparece, esfria, começa a abrir-se espaço para todo tipo e forma de iniquidade. É o que ele diz do verso 18 do capítulo 2 em diante, e concita Timóteo a fugir disso, a se purificar desses erros, a limpar a mente, a se disciplinar para aprender a viver com autocontrole, com mansidão, na expectativa de ver se ainda consegue salvar alguns, trazê-los de volta à sensatez, à sobriedade. Paulo concita Timóteo dizendo: mantém a mansidão proativa, para ver se você os traz à sensatez e os livra desses laços do diabo,
nessas cadeias mentais de pensamento mentiroso, nos quais entraram, tendo sido feitos cativos pelo diabo, para cumprirem o seu desejo, como Jesus disse em João 8. Vós sois filhos do diabo, porque quereis cumprir-lhes e satisfazer-lhe os desejos. E aí, toda a ênfase de Paulo, no ambiente dessas cartas a Timóteo, especialmente na segunda epístola, é de transformar Timóteo numa adversativa. Numa adversativa contra a mentira, numa adversativa contra a falsificação do evangelho, numa adversativa contra a perda da esperança, numa adversativa contra o afastamento do espírito da glória e da transcendência na ressurreição, que é a única realidade que pode nos manter caminhando em estado de temor, santidade e purificação do coração. E aí, após citar esses mestres e o que eles iam, e com aqueles que estão seguindo, sido cativos ao próprio diabo, sendo enganados com o que chamava eles em nome de Jesus, mas que carregava a perversão do evangelho, e eles se discerniam, não deram importância, e a maioria vai bebendo a largos sorvos sem nem perceber que está sendo envenenada. Aí ele diz a Timóteo, que eu começo a ler aqui no capítulo 3, verso 1, dizendo: sabe, porém, isto, sabe que isso aqui não é nenhuma novidade, o que está acontecendo aqui nesse momento. É um espírito do tempo. E a história já teve muitos espíritos do tempo, muitos zeitgeists apocalípticos. Era o espírito do tempo, o espírito da hora. E Paulo está vivendo um crepúsculo de esperança. Ele tinha vivido 15 anos de muito excitamento, vendo coisas extraordinárias acontecer. Agora, no entanto, psicologicamente ele está oprimido, preso, arrebentado, acinzentado, com frio, largado, abandonado, trocado por gente mentirosa, enganosa, vendo pessoas em cujas vidas ele investiu, tomarem outro caminho, fingindo que nem sequer o conheciam. E, além disso, ele vê que aparentemente a sedução desse engano vai crescendo incontrolavelmente. Não há muita gente disponível. Ele diz mais adiante que somente Lucas tinha ficado com ele. Aqui antes ele louva a perseverança de Onesíforo e pede graça e misericórdia de Deus com ele. No mais, ele vai citar adiante um monte de gente que estava, mas já não está, que era, mas deixou de ser, que dizia que dependia, que tinha aprendido tudo com ele, mas agora já nem o reconhecia, para os quais ele tinha se tornado invisível. No entanto, a preocupação dele não é com ele. Ele diz aqui: porque eu sei em quem eu tenho crido, sei a minha hora, sei que é chegada essa hora para mim e eu estou preparado. É horrorosa, mas eu enfrento. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Eu não perdi a transcendência, eu tenho certeza do que é meu. E esse é o poder que me faz enfrentar qualquer coisa. No entanto, a preocupação dele é com Timóteo, é com a nova geração, para que não se perdesse também, para que houvesse algum remanescente lúcido e consciente acerca do testemunho de Jesus e do Evangelho. Por isso ele diz, capítulo 3, sabe isto, Timóteo. Já estava predito, Jesus falou nisso mais do que sobre tudo. Vigiai, cuidai, virão muitos cristos, muitos falsos profetas, muitos falsos mestres. O engano é a regra. Encontrar gente da verdade, da palavra, que é a exceção. E cada vez mais, em cada geração, se vive esse tempo apocalíptico, onde se tem a sensação de que a fé desapareceu, foi carcomida pelos apóstolos da mentira. Por isso, ele diz a Timóteo, a gente já sabia que nos últimos dias sobreviriam tempos tão difíceis como nós estamos experimentando agora. Porque já se tinha dito que os homens seriam egoístas cada vez mais,
Me first. Cada vez mais, cada vez mais. Ninguém se importando com ninguém. E quando dizem que se importam, é por razões falsas, egoísticas. É para se apropriarem, não é por solidariedade, é justamente pelo oposto. É para usarem. Porque eles são avarentos. E nós já sabíamos que eles seriam. Que cresceria o espírito da avareza, do amor ao dinheiro, da prosperidade como bens materiais. Já nos tinha sido dito que os homens também seriam jactanciosos, vivendo de jactância, de arrogância, blasfemadores contra a vida, contra o próximo, contra a reputação, contra a moral, contra a existência do próximo. São aqueles que blasfemam na vida contra a existência do próximo. Não blasfemam só contra Deus, eles blasfemam às vezes não em nome de Deus, eles blasfemam no ódio que têm pelos diferentes, pelo próximo. São blasfemadores contra aquilo que Deus ama e aqueles a quem Deus ama. São desobedientes aos pais. Podem até falar em família, mas não há obediência, não há reverência, não há amor, não há respeito, não há vínculo. E cada vez mais as pessoas vão se tornando ingratas, tomadas de ingratidão. São filhos que parece que nasceram de nenhum útero, de nenhum cuidado, que sobreviveram de si mesmos. São gerações que não sabem olhar para trás e ver que além deles existem outros. Não sabem fechar a porta, não sabem pedir licença, não sabem a conveniência, não sabem o respeito mínimo. Ao contrário, são extremamente ingratos, sem memória, sofrem de Alzheimer, de gratidão. Por isso, sem gratidão se tornam irreverentes. Não respeitam ninguém. Sem gratidão ninguém respeita e reverencia ninguém. Quem quer que ame o dinheiro acima de tudo também não respeita ninguém. Não é grato jamais. E não pode não ser arrogante, sempre o é. Por isso se tornam ingratos, irreverentes e sem afeição. Desafeiçoados, sem raiz de amor, de vínculo. São implacáveis. São do tipo que diz, é para pegar, é para abater, é para liquidar. Implacáveis. Caluniadores. Que para obterem vantagem são capazes de criar mentiras para destruir outros. Sem domínio nenhum de si. Ainda dizem depois como justificativa, valeu, foi mal, mas aqui na hora eu não me controlei. Por que não se controlaram? É porque são cruéis, como está dito aqui. São inimigos do bem. Essa história de fazer o bem é para otários. São inimigos do bem. Eu estou falando da igreja o tempo todo. Paulo não está falando do Império Romano, ele está falando da igreja. São inimigos do bem, conseguiram fazer isso com a mente desses cristãos, que se tornaram traidores, descomprometidos, desvinculados. São pessoas nas quais não se pode confiar. Além do que, são completamente atrevidos. Você ouve deles o que não poderia sonhar. Porque eles são infatuados, eles pensam que sabem e não sabem que não sabem. São os ignorantes presunçosos, os enfatuados, os inflados de construções fantasiosas e que são atrevidos e arrogantes. O que eles intentam fazer é agradar os seus próprios caprichos, porque eles são amigos dos seus prazeres. Não são amigos de Deus, embora falem de Deus o dia inteiro. Eles são amigos das suas próprias vontades. E não se quebram, não se vergam diante da vontade de Deus. E aí Paulo diz a Timóteo, foge deles. Não fica com esses caras, sai daí. Nem perde teu tempo. Sai. E além disso, entre eles existem esses aproveitadores, Paulo diz no verso 6, que descobrem as mulheres carentes na igreja e que vão de casa em casa
cativando, pegando, usando as mulheres carentes da comunidade, que estão tomadas e se deixam conduzir por vários desejos e paixões, e eles se aproveitam dessa condição. E entram naquele ciclo, ele e aqueles que a ele seguem, que são os que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, porque os seus corações estão bloqueados para a verdade, embora eles a saibam. E toda vez que a palavra é pregada, eles se levantam contra, resistem, falam mal, como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Mas no fim a gente vê qual é a cobra que cobre a outra cobra, que come a outra cobra. Qual é o cajado que no fim devora os cajados da ilusão e da fantasia e da magia. No caso aqui foi o de Moisés. Esses sobre os quais eu estou falando, que são gente, mestres, ensinadores, que tem plateia, no entanto, Timóteo, saiba que são homens de todo corrompidos na mente. Eles foram reprovados na fé, são reprovados na fé, não passam em nenhum Enem celestial, não entram pela porta estreita. Eles, todavia, estão fazendo toda essa loucura com aparente poder indestrutível. Fica sabendo, eles não irão avante. Eles vão ser enfrentados pela implacabilidade de Deus na história. Você não sabe quando, mas sabe que será. Portanto, não desanime. Porque a loucura dessas pessoas, desse ensino, desse falso evangelho, desses pastores mentirosos, a sua insensatez será a todos evidente. Vai chegar uma hora que até o filho do indivíduo olha e diz: não, isto é inaguentável, é insuportável. Vai ficar claro. Os fatos serão manifestos. É só uma questão de tempo. Mas enquanto isso, não desanime. Não retroceda. Não volte atrás. Senhor Jesus, eis a exortação do Espírito, a profecia do Espírito Santo para essa hora cinza, estranha, fria, blindada, esquisita, perversa, desfigurada, aonde ser cristão é ser o anticristo do ensino do Evangelho. Muitas vezes é assim. Aonde falar o nome de Jesus não significa absolutamente nada quanto a carregar o Espírito de Cristo e de praticar a palavra, a lei da vida e amor, justiça e verdade, segundo Jesus. Nesse tempo onde o teu nome superabunda nas bocas, são verdadeiras pocilgas de engano, gritando o teu nome para batizar a mentira. Ajuda alguns a enxergarem, a não desistirem e a permanecerem firmes na fé. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém.